Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Conversando com Deus, livro do Neil Walsh, e ele diz que esse livro é o diálogo que vai mudar a nossa vida, vai mudar a sua vida. Ele diz também que esse livro ele é o nosso mestre. Ele diz que se nós chegamos a esse livro é porque nós estamos prontos. É aquela frase que diz: quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. E ele diz que a gente vai descobrir nesse livro se Deus tem senso de humor, se o inferno existe, quem foram Buda, Jesus e Krishna e o que afinal é o amor. E esse é o primeiro livro de uma série de 3 que ele fez. Eu estou fazendo o primeiro porque é o que mais nos interessa na minha forma de entender, que é de perguntas universais, existenciais, que foi assim como que ele começou esse diálogo com Deus. E ele diz que esse diálogo ele começou não para ele, mas para nós, porque depois que esse livro foi lançado, que esse diálogo, que essa conversa íntima que ele começou com Deus, ele passou para todo mundo. Depois de ter passado para algumas pessoas, ele já foi traduzido para mais de 30 idiomas e vendeu 7,5 milhões de exemplares. E ficou mais de 90 semanas na lista dos mais vendidos do New York Times. Então, se a gente chegou a esse livro, é porque nós estamos prontos para entender essa mensagem que está sendo aqui, então, canalizada pelo Neil Walsh através dessa consciência superior, que é óbvio que é Deus, porque é Deus animando tudo e todos. E aí, então, ele diz que a gente também, para entender essa mensagem, nós devemos estar de coração, como que diz, um coração sem um coração aberto e a mente aberta também. Não era essa palavra, mas não veio fazer o quê? Então, no vídeo anterior, terminou quando Deus estava explicando que a gente não consegue, então, quando a gente não entende, e se a gente aparece alguém que traz uma ideia diferente, normalmente a gente se volta contra. Aí ele disse que se nós vivêssemos Buda ou Jesus, que aí o que poderia acontecer com a gente seria que as pessoas se revoltariam tanto conosco que ficariam com raiva. E aí, se a gente continuasse insistindo, eles ainda, se eles vissem que não conseguiriam tirar o nosso brilho, como Jesus Cristo disse: vocês podem matar meu corpo, mas não matam a minha alma, não matam a minha essência. E teve aquela paz lá enquanto estava sendo torturado e morto daquela forma. Aí então é só depois que se mata que a gente, então, quando a gente visse a paz com que aceitaram a morte, seriam considerados santos e amados de novo. E aí ele termina assim: porque é típico da natureza humana amar, depois destruir, e então amar novamente o que valorizam mais. E aí o Neil Walsh pergunta: mas por quê? Por que nós fazemos isso? Porque a gente é tão cabeça dura, né? Pode ser, acho que é mais ou menos isso que essa pergunta quer dizer, né? Aí vamos ver o que Deus responde. Com certeza não é com essa conotação que eu dei de brincadeira aqui que ele responde. Vamos ver. Todas as ações humanas são motivadas em seu nível mais profundo por uma entre 2 emoções: medo ou amor. Na verdade, há apenas 2 emoções, apenas 2 palavras na linguagem da alma. Esses são os extremos opostos da grande polaridade que eu criei quando produzi o universo e o seu mundo, como conhecem hoje. Há 2 pontos, o alfa e o ômega, que tornam possível a existência do sistema que vocês chamam de relatividade. Se os 2 pontos, essas 2 ideias sobre as coisas, sem os 2 pontos, essas 2 ideias sobre as coisas, nenhuma outra ideia poderia existir. Então aqui ele fala um pouco sobre a teoria da relatividade, que tudo é relativo, porque tudo tem o seu contraponto, tudo tem o lado positivo e o lado negativo. Então tudo o negativo e o positivo faz parte, é a mesma coisa, só que em polaridades distintas. Todos os pensamentos e atos humanos se baseiam no amor ou no medo. Não há outra motivação humana e todas as outras ideias se originam dessas 2.
São simplesmente versões diferentes, variações do mesmo tema. Pense bastante sobre isso e perceberá que é verdadeiro. É o que eu chamei de pensamento responsável, um pensamento de amor ou medo. É o primeiro pensamento por trás do pensamento, sua força motora. É a energia natural que põe em movimento a máquina da experiência humana. E eis aqui como o comportamento produz experiência após experiência. Ou seja, aqui nesse parágrafo anterior, quando ele diz que é a energia natural que põe em movimento a máquina da experiência humana, é aquilo que ele estava explicando ali quando ele falava sobre a prece, aquela prece que não é atendida, porque a gente faz de conta que a gente acredita que ela vai ser atendida, mas o pensamento motor ali por trás, se ele tiver baseado no medo, aí então a gente não está naquele ponto que ele disse ali atrás, que tinha que estar com o sentimento tinha que ser o mais nobre e tinha que haver a alegria e tinha que haver amor. Então, se a gente está com o pensamento motor, o que tá ali atrás, na base daquilo que a gente está buscando, a gente está repetindo, eu tenho um carro, muito obrigado pelo meu carro, mas o pensamento motor está dizendo nunca, nessa vida nunca, sem emprego, sem ganhando mal, de jeito nenhum você vai ter esse carro que você está querendo. Então, é por isso que essa é a energia natural que põe em movimento a máquina da experiência humana, ou seja, que cria a nossa realidade. Ele falou disso ali em um dos vídeos anteriores, quando ele explica sobre a prece. E eis aqui como o comportamento produz experiências após experiência. É por isso que os seres humanos amam, depois destrói, e então amam novamente. Sempre existe a passagem de uma emoção para a outra. O amor abandona o medo, que abandona o amor, que abandona o medo. Mais ou menos aquela coisa, né, do que quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, não é? E o motivo é a primeira mentira, aquela que vocês têm como verdadeira em relação a Deus, a de que não se pode confiar nele, nem depender do amor dele, e que a aceitação dele a seu respeito é condicional. Que, portanto, o resultado final é incerto. Porque se vocês não puderem confiar em que o amor de Deus sempre existirá, no amor de quem poderão confiar? Se Deus os abandonar quando não agirem adequadamente, os simples mortais não fariam o mesmo? Olha, gente, como Deus traz exatamente isso. Na minha religião, novamente, eu vou dizer, me ensinaram que se eu não seguisse direitinho ali, quem não era até dessa religião, porque uma pessoa me disse que foi a única religião criada por Jesus Cristo, então se Jesus Cristo é o único Filho de Deus, é óbvio que quem está em outra religião também não vai para o céu. E aí a gente vai para o inferno se a gente não estiver de acordo com o que está sendo dito aí. Então aqui Deus dizendo... E isso, o que faz? Faz a gente temer, faz a gente ficar com medo desse Deus, porque um dia ele vai nos julgar e vai nos punir se a gente não estiver seguindo a cartilha que estão nos apresentando. E aí ele diz, se Deus os abandonar quando não agirem adequadamente, que é isso que dizem, os simples mortais não farão o mesmo? E aí, se Deus é capaz de fazer isso, então por que eu não vou fazer isso com o meu semelhante também? Não é? Se até Deus faz... Então é isso que justifica, eu acredito, tanta discórdia, tanta maldade, tanto egoísmo, tanta violência, não é? Exatamente por isso, se eu acredito em um Deus ciumento e vingativo, como que eu posso amar o meu irmão como Deus me ama, como a mensagem de Jesus Cristo? Se Deus me ama relativamente, se eu não agir adequadamente, ele vai me descartar. E então acontece que quando vocês juram o seu amor mais sublime, enfrentam o seu maior medo. Porque a primeira coisa com que se preocupam depois de dizerem eu te amo é se ouvirão o mesmo como resposta. E se ouvirem, começarão imediatamente a preocupar-se com a possibilidade de perderem o amor que acabaram de encontrar. E por isso toda a ação se torna uma reação, uma defesa contra a perda. Até mesmo quando vocês tentam defender-se contra a perda de Deus. Então, aquela coisa da gente não ter entendido o amor incondicional, não é? Porque o amor incondicional a gente ama sem esperar nada em troca.
E aí, então, se a gente já diz eu te amo, mas a gente está esperando que o outro diga também eu te amo. Se ele não disser, pronto. E aí, essa ação se torna uma reação, uma defesa contra a perda. Aí a gente já fica todo no campo defensivo. E é aí que ele diz até mesmo quando vocês tentam defender-se contra a perda de Deus. Contudo, se vocês soubessem quem são os seres mais maravilhosos e notáveis que Deus já criou, nunca sentiriam medo. Ou, eu vou ler de novo para dar a entonação correta aqui, tá? Contudo, se vocês soubessem quem são, e aí vem aqui, entre parênteses aqui, os seres mais maravilhosos e notáveis que Deus já criou, nunca sentiriam medo. Quem os poderia rejeitar? Nem mesmo Deus encontraria falhas em seres assim. Então, se a gente entende que Deus nos criou imagem e semelhança dele, se a gente entendeu a mensagem de Jesus Cristo, de que tudo que ele faz nós também podemos fazer, e aí a gente entende que a gente não precisa sentir medo de nada. Se a gente tem confiança de que nós somos perfeitos, então por que é que a gente vai ter medo de que um dia Deus nos descarte? Não é? Mas vocês não sabem quem são e consideram ser muito menos. E de onde tiraram a ideia de que são muito menos do que maravilhosos? Das únicas pessoas cujas palavras aceitariam para tudo. Seu pai e sua mãe. É Deus que está dizendo, tá? Essas são as pessoas que vocês amam mais. Por que mentiriam? Porém, elas não lhes disseram que isso é demais e que aquilo não é o suficiente. Não é o suficiente aquilo? Não lhes lembraram de que vocês devem ser vistos e não ouvidos? Não os repreenderam em alguns dos seus momentos de maior exuberância? E não os incentivaram a deixar de lado algumas das suas ideias mais fantásticas? Essas são as mensagens que vocês receberam e, embora elas não estejam de acordo com as normas e, portanto, não sejam de Deus, poderiam ter sido, porque certamente vieram dos deuses do seu universo. Foram seus pais que lhe ensinaram que o amor é condicional. Vocês tiveram consciência das suas condições muitas vezes, e é essa a experiência que levam para os seus próprios relacionamentos amorosos. Ou seja, aqui ele mostrando as pessoas mais importantes da nossa vida, que são o pai e a mãe, que nos geraram, que nos dão o amor, enquanto o filhote do ser humano é o único que não sai assim, que nem o filhotinho ali do... Estava vendo outro dia o cavalinho nascendo, que já sai ali com as perninhas bamba, mas já sai andando. Outro dia eu vi uma foquinha também, que a mamãe já levou para nadar ali, ela vai nadando. Já o ser humano não, se ele for deixado ali, ele morre mesmo. Então os nossos deuses são os nossos pais e as nossas mães, e aí são eles exatamente como eles são os nossos deuses, eles nos passam valores, de acordo com o que ele está dizendo aqui, que vão nos afastar de Deus. O Deus que é o todo, que está em tudo e em todos. E que pode nos dar, que nos dá a vida grandiosa, gloriosa que a gente deseja ter, mas enquanto a gente não conhece ele dessa forma, é por isso que a gente vai batendo cabeça e não vai conseguindo as coisas que a gente gostaria de ter para a nossa existência. Pelo menos foi isso que eu traduzi, que eu entendi disso que ele disse até agora. Também é a experiência que levam para mim, ou seja, é esse amor condicional, essa condição que foi passado por esses deuses, pai e mãe, que a gente leva para os nossos relacionamentos amorosos e também para a nossa própria relação com Deus. A partir dessa experiência, tiram suas conclusões sobre mim. Dentro dessa estrutura, contam a sua verdade. Dizem: Deus é amoroso, mas se vocês não cumprirem os mandamentos dele, ele os punirá com o desterro e a condenação eterna. Ele manda vocês para o inferno, lá onde tem a contrapartida dele, que trabalha para o mal. E não é para chegar lá, morrer e pronto, não é para sofrer eternamente. E quem entender vai para o céu com ele, ficar lá.
Vocês já não experimentaram o desterro que lhes foi imposto por seus próprios pais? Não conhecem a dor da condenação deles? Como então poderiam imaginar que fosse diferente comigo? E aí, isso que é passado pelos nossos deuses, que são nossos pais, como Deus está explicando aqui, então é confirmado, porque se eles podem fazer isso com a gente, então por que Deus não faria, né? Vocês se esqueceram de como é ser amado incondicionalmente. Não se lembram da experiência do amor divino e por isso tentam imaginar como deve ser o amor de Deus baseado no que sabem sobre o amor no mundo. E aqui, quando ele fala de pai e mãe, gente, eu acredito que não é para ninguém ficar contra pai e mãe, não é para ninguém agora se colocar ali no cantinho da vítima. Ah, mas eu sou assim, então porque o meu pai e minha mãe me ensinaram desse jeito e não me amaram incondicionalmente e me ensinaram o amor condicional. Porque se a gente está falando para quem acredita em reencarnação, a gente sabe que é tudo ali. Hoje eu sou pai, ontem eu fui filho, amanhã eu vou ser a mãe, então... não dá para ficar jogando pedra em ninguém. Acho legal, é a minha forma de entender, é por isso que eu compartilho com vocês, tá bom? Porque se a gente se desse jeito, se a gente tomar ao pé da letra o que ele está dizendo, nós somos todos vítimas do nosso pai e da nossa mãe. E ao contrário, eu acredito que nosso pai e a nossa mãe é quem nos proporcionou nessa oportunidade vir e fazer essa experiência, e cada vez que a gente vem, a gente evolui. E é por isso que a evolução passa, se o nosso pai e a nossa mãe fez desse jeito, como é que a gente vai fazer com o nosso filho? A gente vai repetir ou a gente vai mudar esse conceito, a gente vai evoluir, vai ajudá-lo a evoluir também. Vocês se esqueceram de como é ser amado incondicionalmente e não se lembram da experiência do amor divino. E por isso tentam imaginar como deve ser o amor de Deus, baseado no que sabem sobre o amor no mundo. Vocês projetaram o papel de pai em Deus e por esse motivo imaginam um Deus que julga, recompensa ou pune, baseado em como ele se sente em relação ao que fizeram. Mas essa é uma visão simplista de Deus, apoiada na sua mitologia. Não tem nada a ver com quem eu sou. Tendo assim criado todo um sistema de pensamento sobre Deus fundamentado na experiência humana, toda uma realidade a respeito do amor. É uma realidade baseada no medo, na ideia de um Deus temível e vingativo. Seu pensamento responsável está errado, mas negá-lo seria rejeitar toda a sua teologia. E apesar do fato de que a nova teologia que iria substituí-la seria realmente a sua salvação, vocês não podem aceitá-la, porque a ideia de um Deus que não deve ser temido, não julga e não tem motivos para punir é maravilhosa demais para ser aceita dentro da sua crença maior de quem e o que Deus é. Ou seja, mesmo que te dizem, não, mas não é possível, pensa por você mesmo, Deus não pode ser ciumento e vingativo. Tem coisas que nem o pai, como ele colocou aqui, pai, entre aspas, o pai humano, que como eu já falei, hoje é pai, mas ontem foi o filho, falando em reencarnação, que nem o pai humano faria, e como que Deus pode fazer. Então, é porque ainda que alguém diga isso, a gente não pode aceitar, porque isso seria bom demais. Imagina um Deus que fosse todo amor e bondade, como Jesus Cristo vem ensinar, dizer que é, e que a gente nos ensinar a chamar de pai, que eu chamo de pai e mãe, aí isso seria bom demais para ser verdade. Então não vamos acreditar nisso, vamos continuar com Deus ciumento e vingativo. Isso que ele está dizendo aqui. Essa realidade do amor que evidencia o medo domina a sua experiência do amor. De fato, permite criá-la. Porque vocês não só se veem recebendo um amor que é condicional, como também dando-o do mesmo modo. E mesmo quando recuam e impõem as suas condições, uma parte de vocês sabe que não é isso que o amor realmente é. Ainda assim, parecem incapazes de mudar o modo como o dispensam. Vocês aprenderam da maneira mais difícil e dizem a si mesmos que serão condenados ao sofrimento se forem vulneráveis de novo.
mas a verdade é que o serão se não forem vulneráveis. Ou seja, quando a gente sente que aquela forma que Jesus Cristo foi ensinado, o amor incondicional, vai nos tornar vulneráveis, aí a gente pensa que isso vai nos fazer sofrer. E aí ele diz que a verdade é que nós sofreremos se a gente não for vulnerável. Devido aos seus próprios pensamentos errôneos a respeito do amor, vocês se condenam a nunca experimentá-lo puramente. Por isso também se condenam a não me conhecer como realmente sou, enquanto não amarem puramente. Porque vocês não conseguirão negar-me para sempre e chegará o momento da nossa reconciliação. Ou seja, é tudo questão de tempo. Aquilo que ele já disse nas páginas anteriores, ele nem liga para o processo e nem liga até para o resultado, porque ele sabe qual é o resultado. Todo mundo volta. Um dia todo mundo vai entender esse amor incondicional. Um dia todo mundo vai entender que Deus não é ciumento e vingativo, que Deus é aquele que Jesus Cristo veio nos ensinar a chamar de Pai e Mãe, que é todo amor e bondade, que nos projetou dele e a gente volta para ele. Todos os atos realizados pelos seres humanos se baseiam no amor ou no medo, mas não simplesmente os que dizem respeito aos relacionamentos. As decisões que afetam os negócios, a indústria, a política, a religião, a educação dos seus jovens, os compromissos sociais das suas nações, os objetivos econômicos da sua sociedade, as escolhas que envolvem guerra, paz, ataque, defesa, agressão, submissão, as determinações de cobiçar algo ou dar aos outros, guardar ou partilhar, unir ou dividir. Todas as escolhas feitas por livre vontade que os seres humanos já fizeram surgem de um dos dois únicos pensamentos possíveis que existem: amor ou medo. O medo é a energia que restringe, paralisa, retrai, leva-os a fugir e esconder-se e fere. O amor é a energia que expande, move, revela, leva-os a ficar e partilhar e cura. O medo cobre seus corpos de roupas, o amor lhes permite ficar nus. E aí vem aquela analogia, né, lá do Jardim do Éden, quando então eles viviam nus ali enquanto estavam só ligados, só identificados com o amor de Deus, o amor puro, o amor incondicional. Assim que entrou o medo, eles já tiveram que se cobrir. O medo sufoca, o amor mostra afeição. O medo oprime, o amor liberta. O medo irrita, o amor acalma. O medo critica, o amor regenera. Então aqui, onde ele diz o medo oprime, o amor liberta, dá para trazer um pouco aquele exemplo do rei Salomão com as duas mães, que ambas diziam ser mães da criança, e como o rei Salomão, sábio como era, disse, então vou dividir, pegou a espada e falou, vou dividir então a criança ao meio, e aí uma das mães ficou quieta, a outra disse não, então entrega para ela. Ou seja, o amor liberta. Se eu estou com alguém, eu amo realmente essa pessoa e ela chega para mim e diz que não quer mais ficar comigo, eu vou forçar, eu vou deixar que a coisa vá para o litigioso, eu vou libertar, ela vai viver feliz com aquela pessoa, se a gente trouxer para a nossa realidade, para os nossos relacionamentos. Mas ele diz que o medo e o amor, eles guiam em todos os setores da vida, não só nos relacionamentos. Todos os pensamentos e atos e todas as palavras humanas se baseiam em uma dessas emoções. Vocês não têm escolha em relação a isso, porque nada mais há a optar. Mas têm livre-arbítrio para decidir qual dessas selecionar. E assim, com essa resposta super comprida, ele traz então essa máxima. Tudo que a gente faz na vida é baseado no amor ou no medo. E aí a gente não tem escolha em relação a isso. É assim, ele está dizendo que é. Toda a reação, todas as nossas escolhas, tudo que a gente faz é baseado no amor ou no medo, lá no fundo, lá no íntimo. Mas a gente
a gente não pode mudar, não tem escolha, é assim. Mas a gente tem livre arbítrio para decidir qual dessas selecionar. Se a gente vai basear as nossas decisões, as nossas escolhas no amor ou no medo. Tá bom, gente? Então no próximo vídeo ele vai responder a seguinte pergunta. O senhor faz isso parecer muito fácil, mas no momento de decisão quase sempre o medo vence. Por quê? Tá bom? Eu espero vocês para a gente ver qual vai ser a resposta de Deus a essa pergunta, continuando esse tema. E agradeço você que veio até aqui comigo. Se você quiser compartilhar, se quiser dar o seu like, se quiser deixar uma mensagem, muito obrigada. Se quiser entrar no meu canal, e tem outros vídeos com outros livros tão interessantes quanto esse lá também. Se você quiser se inscrever também, muitíssimo obrigada e até o próximo vídeo.